Olá, gente, nós iremos falar hoje sobre o sistema urinário, certo? Então, nós temos a Marina Costa, professora, e nós temos a Tarsila Rabelo, tá? Aqui nas redes sociais. Hoje a gente vai falar dos objetivos do sistema urinário e descrever um pouquinho sobre a aula de hoje. Então, conhecer os principais órgãos do sistema urinário, compreender a fisiologia da eliminação fisiológica, entender o mecanismo de fabricação da urina e aprender sobre os padrões de normalidade da urina, né? Na introdução é constituído pelos órgãos uropoéticos. Esses órgãos uropoéticos é onde vai ficar a urina armazenada até a sua completa eliminação. Elaboram a urina e armazenam temporariamente até a sua eliminação. Na urina encontramos o ácido úrico, a ureia, o sódio, o potássio e o bicarbonato. Ele pode ser dividido em órgãos secretores, que produzem a urina, e órgãos excretores. Excretores são encarregados de processar a drenagem da urina para fora do corpo. Não quer dizer que tudo que vai passar pelos rins vai ser eliminado. Então, muita coisa ainda vai ser reabsorvida, certo? Os componentes do sistema urinário são os órgãos urinários, compreendem os rins, produzem a urina, ureteres, certo? Transporta a urina para a bexiga. A bexiga é o local que retém a urina por algum tempo e a uretra, através da qual expelimos a urina no corpo. Uma curiosidade, quando a pessoa tem, né, é feito um procedimento nela de transplante de rim, tá? Então, às vezes, o rim aqui tá atrofiado e implanta-se um novo rim, tá? Abaixo, tá certo? O que é que acontece? Não retira o rim atrofiado, tá? A não ser que ele tenha cista, alguma coisa, certo? Aí a pessoa fica com 3 rins, sendo que um tá atrofiado, né? E recebeu o transplante de um exemplo e tem o outro que tá considerado normal, tá? Só para você saber. Os componentes do sistema urinário, além dos rins, as estruturas restantes funcionam como um encanamento, constituindo as vias do trato urinário. As estruturas como os ureteres, bexiga e uretra não modificam a urina ao longo do caminho. Elas armazenam e conduzem a urina do rim para o meio externo. Aqui nós temos a via cava inferior, a aorta, o rim, direito e esquerdo, a veia renal, ureter, a bexiga urinária e a uretra. Os rins são órgãos pares localizados, né, logo acima da cintura. Não sei se você está vendo nessa imagem, mas os rins, eles não são iguais, tá? Eu digo iguais, eu digo em altura. Você está vendo que um é um pouco mais baixo do que o outro, tá? Então, no caso, tá, gente? É questão de espaço mesmo, sabe? Então, o rim, né, devido ao espaço do fígado, tá certo? Então, o rim tá direito, ele vai ser, né, um pouco mais baixo em relação ao esquerdo, tá? Devido ao espaço do fígado, tá? Entre o peritônio, aquela pelezinha, né, que reveste os órgãos, e a parede posterior do abdômen, são chamados de retroperitoneais por estarem posicionados por trás do peritônio da cavidade abdominal. Cada rim tem cerca de 11,25 centímetros de comprimento, 5 a 7 centímetros de largura. O esquerdo é um pouco mais comprido e mais estreito do que o direito, certo? O rim direito normalmente situa-se ligeiramente abaixo do rim esquerdo devido ao grande volume do fígado, né? Como eu já havia falado, certo? Ok? Na anatomia externa, na margem medial côncava de cada rim encontra-se o hilo renal, certo? O hilo renal, ok? O hilo renal, onde a artéria renal entra e a veia e a pelve renal deixam um seio renal. Seio renal ocupado pela pelve renal, cálices, nervos, vasos sanguíneos e linfáticos e uma variável quantidade de gordura. Rins, anatomia externa, tá? Face anterior do rim direito, certo? Nós temos o polo superior, margem lateral, veias estelares, certo? Visíveis através da cápsula fibrosa, o polo inferior, o hilo renal.
Quero que você entenda que o hilo renal é tudo, compreende tudo isso aqui, tá certo? Continuando. Anatomia externa, córtex renal, medula renal, pirâmides, néfrons, cálice menor e maior. Córtex renal é a área vermelha de textura lisa, tá? Aqui nós temos a imagem do córtex, ok? Aqui, ó, córtex, certo? Ok? Vamos voltar. A medula renal, a área marrom avermelhada profunda, tá? Nós temos aqui, ó, medula renal, certo? Medulazinha renal, é isso aqui, tá? Ok? Vamos voltar. Pirâmide renal. A base de cada pirâmide toca o córtex e seu ápice. Chama-se papila renal, que toca o hilo, certo? As pirâmides renais, tá? Pirâmidezinha renal, ok? Ok? Pirâmide e a papila, certo? Para vocês compreenderem melhor, tá? Então, vamos continuar, tá? Medula e a pirâmide. Então, medula é a área marrom e a pirâmide, a base de cada pirâmide toca o córtex, certo? Então, medula e pirâmide, vamos voltar, tá? Aqui na imagenzinha. Aí, nós temos os néfros, formação da urina, que é drenada para os grandes ductos papilares, projeções das papilas renais, os néfrons, tá? Néfron, ok, gente? O néfron a gente vai ver melhor em outra imagem, certo? Porque o néfron é bem menor do que isso aqui, tá? A gente vê depois. Cálice menor recebe a urina e transporta até o cálice maior. E o cálice maior, a urina drenada é caminhada à excreção, tá? Cálices menores, tá? E os cálices maiores, ok? Menor e maior. Funções dos rins: realizam a filtração do sangue e a formação da urina, contribuindo para a homeostasia dos líquidos do corpo, regulação da composição iônica do sangue, manutenção da osmolaridade do sangue, regulação do volume sanguíneo e da pressão arterial, regulação do pH do sangue, liberação de hormônios, excreção de resíduos e substâncias estranhas. Os néfrons, corpúsculos renal, filtram uma grande quantidade de solutos do sangue, deixando água e pequenos solutos para os túbulos renais para modificação. É constituída por capilares que se ramificam da artéria renal e são envoltos por uma cápsula renal, impede a passagem dos elementos figurados do sangue e grandes proteínas. Os néfros, túbulo néfrico, certo? Desculpa, local de reabsorção divide-se em 3 partes: túbulo contorcido proximal, a alça de Henle, que a gente fala assim, tá? A alça néfrica, certo? E o túbulo contorcido distal, tá? Então, aqui já é o néfron, bem menor, né? Então, existe a questão da reabsorção, né? Tudo que passa vai ser eliminado, não, porque senão a gente se desidrata. Porque quando isso acontece, é diabetes insípidos, tá? Quando não tem esse freio, né? Essa reabsorção, certo? O túbulo contorcido, eu não sei se tem uma imagem melhor, tá aqui, o néfron, é isso aqui, tá? A gente vai falando e vai vindo pra cá, tá? O túbulo contorcido proximal, região onde ocorre a reabsorção de íons, água e nutrientes. Túbulo contorcido proximal, certo? Túbulo proximal, ok? Beleza? Continuando. Alça néfrica ou alça de Henle, região onde ocorre a reabsorção de água do filtrado. Alça de Henle, essa alçazinha aqui, certo? Ok? Túbulo contorcido distal, região que regula o pH, a concentração de potássio, cloreto de sódio do organismo, certo? Túbulo contorcido distal, certo? Aqui, ó, ok? Então, pronto, beleza. Glândula suprarrenal ou adrenal, essa glândula amarelinha aqui, ó, nessa figura, certo? Podem ser encontradas na parte superior de cada um dos rins, é uma glândula endócrina.
A suprarrenal direita tem formato triangular, enquanto a esquerda tem a forma de meia-lua, tá? São responsáveis pela liberação de hormônios em resposta ao estresse, tá? Exemplo, adrenalina, noradrenalina, certo? Liberam hormônios como cortisol e adrenalina. Gente, esse hormônio aqui, cortisol, é interessante você saber que quando o paciente ele faz uso de alguma medicação corticoide, né? O ideal é ele tomar, tá? Pela manhã, até estourando, né? Eu vou te dar aqui até 10 horas da manhã. Mas o ideal também não é cedo demais, tá? Então, assim, o cortisol, tá? Eu vou te falar um pouco em relação à anatomia, que ele é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais, certo? Que estão localizadas acima dos rins. Então, a função do cortisol, para você entender, é ajudar o organismo a controlar o estresse, reduzir inflamações, contribuir para o funcionamento do sistema imune e manter os níveis de açúcar no sangue constantes, assim como a pressão arterial. Olha só para você ver como é importante, né? Você compreender bem, certo? Então, o que é que pode provocar o aumento do cortisol, tá? É o uso exagerado de corticoides por um período acima de 15 dias, ou pelo aumento da produção deste hormônio das glândulas suprarrenais devido ao estresse crônico, ou algum tumor também, certo? Então, para você compreender bem direitinho, né, a função do cortisol, e quando esse cortisol ele está baixo, é que você pode, né, então as causas do cortisol, né, baixo, eles podem ser as disfunções das glândulas adrenais, por depressão crônica, inflamação, infecção ou tumor, por exemplo. Outra causa importante do cortisol baixo é a suspensão abrupta do uso de algum corticoide que esteja usando, como prednisona ou dexametasona, tá? Para você compreender. E o melhor horário, corticoide, né? Melhor horário, tá? Para você saber bem direitinho para tomar. Então, o melhor horário para se ingerir o corticóide pela manhã, acho que até estourando 10 horas. Caso o seu trabalho seja diurno, tá? Caso você trabalhe à noite e durma durante o dia, o melhor horário é no início da noite, tá? Mas o melhor horário mesmo, certo, gente, é pela manhã, tá? Por que o corticóide deve ser tomado pela manhã, tá? Para eu justificar aqui, tá? Como o pico de secreção do cortisol natural ocorre de manhã, a tomada de prednisona costuma ser indicada nesse período do dia. Isso praticamente aumenta a eficiência, né, e a eficácia da droga, interfere menos no ciclo natural do cortisol. Então, para você compreender aqui, tá? Então, melhor horário pela manhã, estourando até 10. Então, entre 8 a 10 horas tá ótimo. Glândula suprarrenal, para você ver bem direitinho, tá? Ok? A direita e a esquerda, tá? Os ureteres são os dois tubos, né, que transportam a urina dos rins para a bexiga. Os ureteres são capazes de realizar contrações rítmicas, denominadas peristaltismo, que são os movimentos, tá, involuntários. A urina se move ao longo dos ureteres em resposta à gravidade do peristaltismo, tá? Evita que ocorra o retorno da urina da bexiga para os rins. E em virtude desse seu trajeto distingue-se duas partes do ureter, né? A parte abdominal e a parte pélvica. Ureteres, né? Você está vendo aí, né? Apontando bem direitinho, a pelve renal, parte abdominal, parte pélvica, certo? Na bexiga, funciona como um reservatório temporário para armazenamento da urina. Quando vazia, a bexiga está localizada inferior ao peritônio, posterior à síntese pública, ok? Quando cheia, ela se eleva para a cavidade abdominal. É um órgão muscular oco elástico, que nos homens situa-se diretamente anterior ao reto e nas mulheres está à frente da vagina e abaixo do útero. Bexiga, eliminação, a saída da bexiga urinária contém um músculo chamado esfíncter interno, que se contrai involuntariamente, prevenindo o esvaziamento. Inferiormente ao músculo esfíncter, envolvendo a parte superior da uretra, está o esfíncter externo,
que é controlado voluntariamente, permitindo a resistência à necessidade de urinar. A capacidade média da urina, tá? Dentro da bexiga é de 700 a 800 ml, tá? Tem gente que aguenta mais, mas mesmo assim não é bom exagerar, certo, gente? O ideal é quando o paciente está com muita urina na bexiga, ele não consegue eliminar, o termo técnico é bexigoma, tá? Esse tem que passar sonda. É menor nas mulheres, porque o útero ocupa o espaço imediatamente acima da bexiga. Anatomia, tá? Da bexiga, ureter, peritônio, músculo detrusor, tá? Detrusor, orifício do ureter, tá? Trígono, esfíncter interno, os músculos do assoalho, esfíncter externo e a uretra, ok? Bexiga masculina, anatomia, tá? Bem direitinho aqui pra você, ok? Já tinha até falado em sala sobre a questão da parte cavernosa, que é onde tem a irrigação, né? Sanguínea, né? Se precisar de transplante, né? Ok? Então, vamos lá. Quando o homem vai ejacular, ele tem os líquidos, né? Tem do espermatozoide, a produção de espermatozoide, juntamente com o líquido prostático e o líquido seminal, certo? A feminina, para você ver, tá? Tem os esfíncteres aí, os músculos uretrais. A uretra é um tubo que conduz a urina da bexiga para o meio externo, é revestida por mucosa que contém grande quantidade de glândulas secretoras de muco. A uretra se abre para o exterior através do ósseo externo da uretra. A área propensa a adquirir e transmitir doenças. Algumas ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, provocam inflamação da uretra, causando uretrites. A uretra feminina é de 3,8 centímetros. As uretras masculinas e femininas se dividem, né, diferem em seu trajeto, tá? A uretra feminina é curta, tá? E faz parte exclusivamente do sistema urinário. Seu ósseo é o orifício, né, externo, localiza-se anteriormente à vagina, entre os lábios, né, menores. Pessoas leigas costumam confundir a uretra feminina com o canal vaginal. No homem, a uretra faz parte do sistema urinário e reprodutor, medindo cerca de 20 centímetros. Então, a mulher tem mais propensão à infecção urinária, é muito mais longa que a uretra feminina. Quando a uretra masculina deixa a bexiga, ela passa através da próstata e se estende ao longo do comprimento do pênis. Assim, a uretra masculina atua em duas finalidades, conduz a urina e o esperma, tá? Do homem e da mulher, tá certo? Para você ver. Então, a mulher tem mais propensão a adquirir infecções, tá? Do que o homem. Muitas das vezes o homem tem infecção urinária, mas ele não sente porque não chegou aqui, tá? Às vezes ele fica aqui na uretra. E aí tem um relacionamento com a mulher e fica passando para a mulher, tá? E a mulher fica tendo, tá? E o homem não, o homem às vezes nem sente. Então aí tem que tratar os dois, tá? A ureia, principal excreta eliminada pelo sistema urinário. Essa substância é produzida pelo fígado durante o metabolismo dos compostos nitrogenados, sobretudo os aminoácidos, certo? Uma vez liberada no sangue, a ureia chega aos rins, onde é eliminada. Além da ureia, os rins também excretam excessos de sais, água e ácido úrico. O excesso se chama uremia, muito recorrente em insuficiências renais, tá? Então, a gente lá na frente eu vou falar que a gente até está em desuso, insuficiência renal aguda. A gente não fala mais insuficiência renal aguda, apesar de alguns locais ainda, né, citarem, né? A gente fala lesão renal aguda, né? E doença renal crônica, né? Não mais insuficiência renal crônica, né? A gente até pode falar em insuficiência renal crônica, mas agora é doença renal crônica, né? Mudou um pouco os termos, né? Mas a gente vai se adaptando. Cuidados no sistema urinário, excesso de sal, né? Cloreto de sódio elevado, obriga os rins a realizar trabalho extra, de você beber muita água, né? Então, quanto mais sal, mais água. Então, você vai comer aquele peixinho, né? Bem salgado, e você arrocha na água. Então, o que eleva a pressão não necessariamente é o sal, é também o líquido, tá? Você consome. Não é bom você tomar água em excesso, tá? Eu já peguei pacientes que tomam 8 litros de água por dia, não pode, certo? Consumo abusivo de carne, a carne produz substâncias difíceis de ser eliminadas, acumulando as articulações, causando dor. Consumo de bebidas alcoólicas, o consumo de álcool destrói as estruturas dos rins. Ingestão de água deve ser ingerida pelo menos 2 litros por dia.
8 regras básicas na prevenção: controlar a pressão arterial, controlar os níveis de açúcar do sangue, fazer atividade física, atentar para o peso e dieta, beber muita água, não fumar, não usar medicamentos sem prescrição médica, consultar o médico para exames de rotina. A urina, subproduto líquido do corpo, tipicamente estéril, tá? Ausência de doenças, secretada pelos rins, depositada na bexiga e excretada pela uretra. Cor amarelo, mas pode variar com a dieta e a concentração urinária. Odor levemente aromática, mais fica com odor amoniacal, quando fica depositado. pH varia de 4,6 a 8, de acordo com a dieta, média 6. Composição química, 95% do total de água e os demais 5% são solúveis. Fica atento à cor da sua urina. Tem a transparente, talvez esteja tomando água em excesso ou perdendo o rim, tá? O amarelo palha, claro, tá normal. O amarelo transparente tá normal. O amarelo escuro, normal, mas precisa beber mais água. Ambar ou mel, você está desidratado, beba água, seus rins estão sofrendo. Laranja pode ser falta de água ou pigmentos da comida. Se persistir, pode ser problema de fígado ou vesícula, ou também por medicação, tá certo? Então, medicação da tuberculose, a urina fica meio amarelada, meio alaranjada, certo? Espuma ou efervescente. Opa, se tiver a urina espumando, você se atente. Se for persistir, indica excesso de proteína ou problema renal. Então, tem muito paciente que perde o rim, porque tá espumando e ele acha que é normal aquilo, né? Tipo como fosse um sabão, né? Rosada ou avermelhada pode ser da comida, se persistir pode ser problema no fígado, rim, próstata, infecção ou tumor. Geralmente também quando eles falam que tá com ardência urinária, que é disúria, né? O termo técnico, disúria. Acastanhada, desidratação severa ou problemas de fígado. Azulado, esverdeado pode ser da comida, medicação ou infecção bacteriana. Aqui nós temos as questões, tá? Os rins são grandes responsáveis pela eliminação de substâncias tóxicas. A eliminação desses resíduos ocorre por meio da excreção. Esse processo culmina na formação da urina e em sua eliminação. Cada rim é composto por cerca de 1 milhão de néfrons, tá? E para quem não lembra, ainda não entendeu, o néfron é que vai ficar responsável pela, né? Ele é bem pequeno, né? Dentro do rim, tá? Então, tem vários néfrons. Em cada néfron existe diversas porções, né? Diversas porções especializadas com determinadas funções. A função de eliminação ativa de excretos é determinada por qual parte do néfron? Marca a alternativa correta, tá me enganchando já. Assim. Vocês perdoem, até mais dá certo. Então, vamos lá. Um túbulo contorcido distal, tá? Aqui, tá certo? Que eu já tinha falado para vocês. Vai ter a eliminação desses resíduos, tá? Então, lembra quando eu falei, né? Água, eliminação de água, tá? E aqui vai ter a eliminação desses resíduos por meio de excreção, tá? Resíduos tóxicos. Então, assinale a alternativa que cita corretamente o local onde o sangue é filtrado nos rins para início da formação da urina, na cápsula de Bowman, certo? Essa cápsulazinha aqui, tá? Ok? Vamos lá? A respeito da fisiologia e organização do sistema urinário, analise as alternativas, né, afirmativas a seguir. A produção de urina ocorre na bexiga urinária, a urina proveniente dos rins é acumulada nos ureteres, os ureteres conectam os rins à bexiga urinária. Então, assinala a alternativa correta, se somente a afirmativa 3 estiver correta, certo? A urina proveniente dos rins é acumulada nos ureteres? Não, gente, é na urina. A produção de urina ocorre na bexiga? Não, gente. Na urina ou na bexiga ocorre o armazenamento, certo? E não a produção. Assinale a opção que corresponde à estrutura do sistema excretor e que é responsável por propelir a urina da bexiga para fora do corpo durante a micção. Micção é a urina. Então, o termo técnico de urinar pode também ser miccionar, né? Micção, né? Então, uretra, tá? Quem expele, quem propele é a uretra, ok? Com relação ao sistema urinário, julgue os próximos itens. 1. As vias urinárias compreendem os rins. 2. A glicose é o principal componente constituinte da urina. 3. A unidade básica de filtração do sangue é constituída pelos ureteres e pela bexiga. 4.
O aparelho urinário tem a tarefa de separar do sangue as substâncias nocivas e eliminá-las sob a forma de urina. A quantidade de itens certos é igual a 1, certo, gente? Então, quando a questão da glicose, no caso, a glicose é o principal componente constituinte da urina. Não, gente. Ele só vai perder glicose, só vai aparecer glicose na urina quando essa glicose tiver de 180 miligramas por decilitro, tá? E aí ele vai perder glicose na urina, então a urina vai ficar com glicosúria, né? Então aí no caso, né, o paciente urina e depois que ele urina, às vezes aparece formiga no vaso sanitário devido à glicose alta, né? Então, a unidade básica de filtração do sangue é constituída pelos ureteres? Não. Os ureteres vai ser a eliminação, certo? Então, o aparelho urinário tem a tarefa de separar do sangue as substâncias nocivas eliminadas sob a forma na urina? Sim. As vias urinárias compreendem os rins? Se somente os rins? Não, gente. Né? As vias urinárias é todo o sistema. Aqui nós temos, não assistir, né, nem filmes, vídeos, né? As referências, toda dor vai embora, mas deixando uma nova no lugar, não sendo um novo como a de uma pedra nos rins, que é a litíase, né, o termo técnico. Tá valendo, de Charles Canella, e até mais, gente, espero ter ajudado.